Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. No primeiro turno das eleições, realizado no domingo passado, 7 de outubro, Jair Bolsonaro teve 46% dos votos válidos contra 29,3% de Fernando Haddad, resultado que classificou ambos os candidatos para o segundo turno a ser realizado no dia 28. Com pouco mais de 49.275.000 votos, Bolsonaro se tornou o candidato mais votado da história do Brasil, superando Lula em 2006 e Dilma Rousseff em 2010, os dois recordes precedentes. Foram quase 18 milhões de votos a mais que Haddad. Ciro Gomes ficou em terceiro com 12,5%. Geraldo Alckmin, bem atrás, em quarto, teve 4,76%. João Amoedo, do Partido Novo, conseguiu 2,5%, ficando à frente de Cabo Daciolo, Henrique Meirelles e Marina Silva, que obteve apenas 1% dos votos, pouco mais que Álvaro Dias e Guilherme Boulos. A maior parte dos votos em Haddad veio do Nordeste, enquanto Bolsonaro dominou o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul. Mesmo no Nordeste, porém, Bolsonaro teve votação expressiva em capitais como Maceió, 52%, João Pessoa, 49% e Natal, 44%. A disputa pelo eleitorado da região será intensa no segundo turno, e Bolsonaro mostrou estar ciente disso em sua primeira live após a apuração, ao lado de seu economista Paulo Guedes. Nós ganhamos em 4 regiões. Perdemos no Nordeste, mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa e tenho certeza que melhorará e muito por ocasião do segundo turno. O que eu quero para o Nordeste é realmente uma região que, através do seu povo humilde, conservador e trabalhador, fique livre da mentira, fique livre da coação que sempre existe por parte do PT, ou melhor, sempre existiu por parte do PT por ocasião de eleições. Já o poste de Lula foi saudado com gritos não para ele, mas sim de exaltação ao presidiário, depois dos quais mostrou que a linha de seu discurso contra Bolsonaro será a alegada defesa da democracia, aquela que o PT solapou com mensalão, petrolão, financiamento de ditaduras com dinheiro do BNDES e fraudes fiscais. Nós vamos para o campo democrático com uma única arma, o argumento. Nós não portamos armas, nós vamos com a força do argumento para defender o Brasil e o seu povo. O dia da eleição foi marcado também por numerosas denúncias feitas por eleitores de Bolsonaro nas sessões e nas redes sociais de alegados vícios e fraudes nas urnas eletrônicas. As pessoas foram votar, fizeram confirma. Foram mais de 2. A máquina não registrou uma pessoa. Nós falamos, bom, pode ser um problema, a pessoa se enganou, marcou errado, a pessoa se retirou, foi até o TRE, inclusive disse que ia fazer uma reclamação. Outra senhora que está aqui se dirigiu à urna, marcou os seus candidatos e aí ela não registrou também. O TRE de Minas Gerais ainda divulgou um vídeo em que um técnico explica que é fake news a denúncia viralizada de que havia urna em que bastava apertar 1 para aparecer o número de Haddad. No fim do dia, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, disse que foram registradas 1.848 ocorrências com mais de 500 detenções e que foram abertas várias investigações, inclusive sobre fake news. Dias Toffoli, o advogado do PT que virou presidente do STF, preferiu dizer, no entanto, que as eleições no Brasil são exemplares. Olha, eu já fui observador em mais de 30 eleições mundo afora, inclusive nos Estados Unidos, no Canadá, no México, em toda a América Latina, Europa, Ásia. Não existe igual. Olha, o Brasil realmente tem que se orgulhar das suas instituições. Na segunda-feira, Haddad e Bolsonaro responderam no Jornal Nacional sobre as bobagens ditas por José Dirceu e General Hamilton Mourão, respectivamente. Dirceu havia dito que dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Haddad alegou que Dirceu não participa da campanha dele, nem participará do seu governo e limitou-se a dizer que discorda da formulação dessa frase. O ex-ministro não participa da minha campanha, não participará do meu governo e eu discordo da formulação dessa frase. Para mim, a democracia está sempre em primeiro lugar.
Sobre constar em seu plano de governo a criação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para que a Constituição seja reescrita, Haddad alegou que sua campanha reviu esse posicionamento e que vai fazer reformas como a tributária e a bancária por meio de emendas constitucionais. Nós revimos o nosso posicionamento. Nós vamos fazer as reformas devidas por emenda constitucional. Já o general Mourão havia dito que a elaboração da Constituição de 88 por parlamentares eleitos foi um erro e defendeu que a nova carta deveria ser criada por grandes juristas e constitucionalistas. Uma Constituição não precisa ser feita por eleitos pelo povo. Mourão também havia admitido que, em situação hipotética de anarquia, poderia haver um autogolpe por parte do presidente com apoio das Forças Armadas. Bolsonaro disse que desautorizou Mourão nas duas ocasiões. Ele é general, eu sou o capitão, mas eu sou o presidente. O desautorizei nesses dois momentos. Jamais eu posso admitir uma nova Constituinte, até por falta de poderes para tal. E a questão de autogolpe, não entendi direito o que ele quis dizer naquele momento, mas isso não existe. Se estamos disputando as eleições, é porque nós acreditamos no voto popular e seremos escravos da nossa Constituição. O que falta um pouco ainda ao general Mourão é um pouco de tato, um pouco de vivência com a política, e ele rapidamente se adequará à realidade brasileira e à função tão importante que é dele. Bolsonaro ainda aproveitou a entrevista para dizer que nunca quem fez oposição ao PT teve a votação que ele teve no Nordeste e que ela só não foi maior por causa das fake news, várias delas, aliás, ditas pelo próprio Haddad em debate da Globo no primeiro turno, como mostrei no resumão passado. Bolsonaro agora veio com a ideia de cortar 13º, abono de férias, cobrar imposto de renda dos pobres que são isentos, cortar o Bolsa Família. Fake news, mentiras. Nós não pretendemos acabar com o Bolsa Família. Bolsonaro reforçou que não vai aumentar impostos de pobres, tanto que o plano de seu economista Paulo Guedes é a isenção para quem recebe até R$5 mil, e que vai manter o Bolsa Família, combatendo apenas fraudes e desvios no programa para que os beneficiários possam receber ainda mais. A diferença entre as bobagens ditas por Dirceu e Mourão é que as bobagens ditas por Dirceu ecoam no plano de governo de Haddad, segundo o qual o PT quer instituir o controle social de todos os poderes e do Ministério Público. E essas bobagens não são desautorizadas pelo poste de Lula, que no máximo discorda da formulação do mensalheiro, enquanto as bobagens ditas por Mourão não constam no plano de governo de Bolsonaro e são desautorizadas por ele. Mais cedo, diante da notícia verdadeira de que no primeiro dia de campanha no segundo turno, Haddad foi visitar o presidiário Lula na cadeia para receber orientação, Bolsonaro já havia publicado nas redes sociais: a escolha é dos senhores, serem governados por alguém limpo ou por um pau mandado de preso por corrupção. Além de pregar a soltura do criminoso condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância, Haddad ainda prega, em vídeo que circulou nas redes sociais nesta semana, a soltura de criminosos que cometem pequenos delitos. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Bolsonaro comentou no Twitter: meu adversário falou que vai combater o encarceramento e soltar criminosos da cadeia. Nossa preocupação e prioridade são as pessoas de bem. Falo desde sempre, prefiro uma cadeia lotada de criminosos do que um cemitério lotado de inocentes. Se faltar espaço, a gente constrói mais. Apesar do vídeo, Haddad selou como mentira a postagem de Bolsonaro e afirmou que sua candidatura é transparente, não varia conforme a estação do ano, e acusou o lado de lá de mentira e desinformação. Todo mundo já sabe, porém, que a candidatura de Haddad não varia conforme a estação do ano, mas sim conforme o turno da eleição. Como Bolsonaro anunciou que, por ideia de Mourão, vai estender o 13º aos beneficiários do Bolsa Família, Haddad ainda acusou o adversário de dar um cavalo de pau, mas nada disse sobre o cavalo de pau de trocar o vermelho do PT pelas cores da bandeira do Brasil, parar de visitar Lula na cadeia, tirar o presidiário das peças de campanha, prometer todo o apoio à Lava Jato e defender até armas para o povo. O cirurgião Antônio Macedo disse que Bolsonaro só será liberado para atividades públicas de campanha na próxima quinta-feira. Então o presidenciável seguiu a recomendação médica e não participou dos primeiros debates de segundo turno. Haddad aproveitou para provocar, dizendo que iria até a enfermaria para debater. Deputado Bolsonaro,
vem contar para o povo brasileiro o que você fez durante 28 anos no Congresso Nacional. Vem para um debate. Eu estou vendo o Haddad desafiando agora, né? Quero que você diga o que fez 28 anos dentro do parlamento. Eu responderia para ele: não roubei ninguém, Haddad. Haddad, eu queria fazer uma pergunta para você. Você, presidente, você aceitaria que o crime organizado continuasse no comandado dentro dos presídios? Eu vou debater o que com um cara que nem poste é um fantoche, é um pau-mandado. Age como camaleão. Quarta pergunta. Age como um camaleão. As cores do PT agora são verde e amarela. Eu ouvi o Haddad falando em família. Quarta pergunta. Eu ouvi o Haddad falando em Deus. Eu fico com vergonha. Ele está cumprindo a risca o que o Lula manda ele falar. Diante da dificuldade de emplacar qualquer narrativa capaz de desconstruir Bolsonaro, que apareceu 16 pontos à frente no Datafolha e 18 na pesquisa XP, o jeito para Haddad foi vestir uma camiseta do Pink Floyd, após o vocalista Roger Waters chamar Bolsonaro de neofascista em show em São Paulo e ser vaiado por isso. Haddad veste até pink no segundo turno, menos a camisa vermelha do PT. Para piorar a situação de Haddad, Ciro embarcou para a Europa e frustrou os planos do PT, que gostaria de contar com a sua participação ativa na campanha contra Bolsonaro, mas só conseguiu uma declaração de apoio crítico. Cátia Abreu, vice de Ciro, ainda disse que Haddad seria Dilma II, mas piorado, que o PT está ferido de morte e que se o projeto de Brasil fosse mais importante, eles tinham apoiado outra pessoa. Que paixão é essa pela democracia? Tem não, é pelo partido. Para Bolsonaro, o único revés foi uma notícia da Folha de que o Ministério Público Federal em Brasília investiga Paulo Guedes. No entanto, o economista é suspeito de ter se associado a executivos ligados justamente ao PT, além do MDB, para praticar fraudes em negócios com fundos de pensão de estatais. No 10º parágrafo da matéria se lê o seguinte: na época, a Previ era gerida por Sérgio Rosa e o Petros por Wagner Pinheiro, militantes históricos do PT ligados ao ex-presidente Lula, preso em Curitiba e condenado pelo caso do Triplex. Que todos sejam investigados, claro, mas se Haddad pode explorar a notícia em campanha, Bolsonaro também pode rebater. Já Paulo Guedes alegou que causa perplexidade que, às vésperas da definição da eleição presidencial, tenha sido instaurado um procedimento para apurar fatos apresentados por um relatório manifestamente mentiroso. Resta claro que essa iniciativa é uma afronta à democracia, cujo principal objetivo é o de confundir o eleitor. Os advogados do economista deram argumentos técnicos e afirmaram que não houve qualquer conduta antiética ou irregular por parte de Paulo Guedes e que vão apresentar toda a documentação que comprova a lisura das operações. Nada disso conteve a onda de apoios recebidos por Bolsonaro, ainda que entre políticos dispersos em várias legendas, como Ronaldo Caiado do DEM, eleito governador de Goiás em primeiro turno, em disputa com o tucano Marconi Perillo, que chegou a ser preso após a eleição, mas foi logo solto pelo TRF1. Embora o partido de João Amoedo e Geraldo Alckmin tenham se declarado neutros, Romeu Zema, do Novo, que avançou em primeiro lugar para o segundo turno da disputa pelo governo de Minas Gerais contra o tucano Antônio Anastasia, declarou apoio a Bolsonaro, assim como Ana Amélia, vice de Alckmin na campanha, além do PTB e do PSC. Dos presidenciáveis, só Guilherme Boulos declarou apoio direto, a Haddad, claro. A linha auxiliar sempre está de prontidão para o auxílio. Haddad conta com os apoios de PSOL, PDT, PSTU e PCB. Na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, o ex-juiz Wilson Witzel, apoiador de Bolsonaro, avançou em primeiro lugar para enfrentar Eduardo Paes no segundo turno, deixando Romário para trás. O PT conseguiu fazer a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 57, enquanto o PSL emplacou 51 e ainda pode crescer na janela da infidelidade partidária. No Senado, porém, as principais apostas petistas se deram mal. Em São Paulo, onde João Dória e Márcio França disputarão o governo no segundo turno, Eduardo Suplicy perdeu as vagas no Senado para Mara Gabrilli e Major Olímpio, enquanto Dilma Rousseff, Lindbergh e Farias ficaram em quarto lugar em Minas Gerais e Rio, respectivamente.
Apesar da canetada de Ricardo Lewandowski no processo de impeachment, que garantiu a Dilma a manutenção dos direitos políticos, o povo mineiro tratou de dispensá-la nas urnas. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Esse é o Resumão Antagonista com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.